Fala, meu povo, esse é o Clacast, podcast voltado a conteúdo e vídeo. E se você acha que não tem tempo para produzir conteúdo e pensar nas estratégias do seu negócio, esse conteúdo é para você. A convidada de hoje é Iris, que é personal organizer, coach e ajuda as pessoas a organizarem o tempo e deixarem de mimimi. O arroba dela é @fazer mais com Iris. Iris, quando se fala em planejamento, qual a maior dificuldade das pessoas? Em regra, todo mundo acha que planejar é perder tempo, que você vai desperdiçar tempo planejando quando você poderia estar executando. Mas, na verdade, você planejar significa que você vai poupar tempo a longo prazo. E muitas vezes a gente fica só pensando no agora, que a gente está muito nessa geração do hoje, né, do agora, quero tudo para ontem. Então, muitas vezes as pessoas acreditam justamente nisso, que quando você senta para planejar, você senta para perder tempo. E na verdade não, você senta para no futuro, quando você realmente for executar aquilo, você economizar tempo sabendo cada passo que você vai dar, né? Acha que estou perdendo tempo ao invés de estar executando, eu estou ali só anotando o que eu tenho que fazer e tudo mais. Mas Exatamente. Na verdade realmente acaba otimizando o tempo, porque depois você não fica pensando o que você precisa fazer ou esquece de alguma coisa. Então já vai mais direcionado. E às vezes até procrastina, porque você não lembra qual é o próximo passo. Porque você achava que tinha que fazer isso, mas tinha mais passos para fazer antes de você chegar naquela etapa. Então, ajuda ou aproveitar demais. aquele momento para fazer mais de uma coisa. Exatamente. Depois você tem que montar o equipamento todo de novo, porque esqueceu de alguma coisa. Exatamente. Aí você gasta o dobro de tempo, muitas vezes. Exatamente. E aí, qual a primeira dica que você dá para o pessoal assim, que quer planejar conteúdo? Porque hoje é a grande dor do empreendedor, que ele sabe que ele precisa produzir conteúdo, mas ele não consegue encaixar um tempo para isso, porque no começo ele tem um pouco mais de dificuldade, ele leva um pouco mais de tempo para fazer. E para ter constância realmente precisa de organização e de planejamento, né? Exatamente. E assim, quando a gente começa a empreender, quando você trabalha numa empresa, você sai da sua casa, você esquece a sua vida pessoal, você senta no seu emprego e você vive ali 8 horas depois que você volta para sua vida. Quando a gente começa a empreender, não. A gente começa a misturar tudo achando que você tem que viver uma vida muito mais mista e que você tem que ter tempo para tudo. Não necessariamente. A gente precisa ter a mesma regra de trabalho de 8 horas, né? A depender do que for, trabalho de 8 horas para o seu negócio, mesmo que você esteja em casa, mesmo que seja sem um chefe, né? E eu acredito que a primeira coisa que precisa ser feita é exatamente isso, você sentar para definir o que você vai fazer a cada hora do seu dia e a cada dia da semana. Por exemplo, né, se você precisa gravar vídeos, se você precisa antes fazer roteiro, você precisa pensar na roupa que você vai vestir, enfim, diversas outras etapas. Então, você já ter isso tudo anotadinho, em que dia você vai fazer cada uma dessas coisas. O dia do roteiro sei lá, no domingo à tarde. Na segunda-feira já vai ser o dia de gravar todos os vídeos. Na segunda noite ou na segunda tarde ainda, editar todos esses vídeos ou colocar um outro dia. Enfim, ter tudo isso bem determinadozinho para que você saiba, acordou hoje, o que você vai precisar realizar hoje para dar mais um passo. E não ficar, será que eu preciso fazer alguma coisa ainda? Será que eu preciso? Porque senão a gente se prende muito no início. Por exemplo, você vai gravar hoje, mas você não sabe o que você vai fazer amanhã. Aí amanhã você faz, não, acho que o vídeo não ficou tão bom, vou refazer. E a gente fica sempre buscando essa perfeição, quando na verdade é melhor feito do que perfeito, né? Então, no começo, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu tinha muita dificuldade, porque eu fazia um roteiro, aí eu me arrumava toda, arrumava o cabelo, fazia maquiagem, aí tinha feito um roteiro. Aí eu gravava um vídeo, aí eu ainda tenho tempo, vou fazer mais um roteiro. Mas aí você desmonta tudo, volta para fazer o roteiro. Então, assim, o ideal é que realmente a pessoa defina blocos de tarefa. Exatamente. Então, por exemplo, talvez fazer o roteiro na mesma hora que você vai gravar não seja o ideal para você. Ou talvez você prefira porque você está com um conteúdo mais fresquinho. Né? Eu mesmo gosto de separar a segunda. A segunda eu não gravo com ninguém externo. A segunda é para mim. Sim. Então, eu acordo, eu faço os roteiros, aí eu dou um descansinho ali para um lanche e começo a gravar, né? E aí, no mesmo dia, eu já edito os primeiros e já programo, já deixo programado. Às vezes, já deixo até separado as legendas. Porque o que acontece? Quando chegar na terça, eu vou ter, 2 filmagens, 3 filmagens, eu já não vou ter tempo de pensar nisso. Então, quando você define blocos de tarefas,
você consegue produzir muito mais naquele determinado tempo. Você sabe que de 8 às 10 está determinado você fazer roteiro. Então, se você ainda não deu 10 horas, você vai fazer o máximo que você conseguir. Exato. Né? E muitas vezes você pode sentir dificuldade no início, né, para o seu cérebro aquietar e focar naquela atividade, mas quando você entra na atividade, você começa a ser cada vez mais produtivo naquilo que você está fazendo, porque o seu cérebro foca, né? Então, no início, às vezes a gente começa disperso, mas depois você vai focando. E se você faz isso 1 hora por dia, todos os dias eu vou gravar 1 hora, eu vou fazer um roteiro em 1 hora, não tem condição, porque daqui que o seu cérebro foque, para você realmente chegar ali, no momento em que você consegue fluir, né, aquilo que você precisa fazer, demora um pouco mais, aí você perde mais tempo. E uma coisa legal, acho que assim, tipo, se você vai determinar um tempo para você gravar ou fazer roteiro, você saber antes quantos vídeos você vai precisar produzir. Porque tipo, eu vou postar todos os dias da semana um vídeo. Não necessariamente a gente precisa postar vídeos todos os dias, mas quantos vídeos são necessários para uma semana, para 15 dias ou um mês? E aí você já vai ter essa noção, beleza, eu preciso fazer 8 vídeos para o mês inteiro, por exemplo. E aí você precisa de 8 roteiros e isso vai durar um mês. E aí você escreve os seus 8 roteiros, você grava os 8 vídeos, então você vai conseguindo otimizar o tempo dessa maneira, né? Fazendo as coisas, tendo blocos de tarefas, fazendo as coisas todas de uma vez daquela mesma atividade, né? E aí o que é interessante, às vezes quando você está fazendo um roteiro de um vídeo, você tem uma ideia de outra postagem que não necessariamente é um vídeo. E aí você já aproveita aquilo que está montado para fazer um bumerangue, para fazer uma foto, já aproveitar para outra postagem. Exatamente. E a outra coisa importante de você ter bloco de tarefas é aquela velha frase, né? Se você não tem agenda, você vira a agenda dos outros. Exatamente. Então, se você sabe que aquela segunda vai ser determinada para a sua produção de conteúdo, você já não marca mais nada. Você sabe que ali é para aquilo, porque a gente tem que sempre lembrar que se a gente não pensa na estratégia do nosso negócio, ele morre. Exato. Se a gente ficar só no operacional, não funciona. Uma hora ou outra você está fazendo... Eu, quando comecei a gravar, eu fazia meus clientes todos crescerem e eu gastava todo o meu tempo com eles e eu estava empacada. Então, o bloco de tarefas, ele é bom para isso. Ele otimiza o tempo, porque você faz mais coisas ao mesmo tempo. Quando você vai gravar, já tá a estrutura toda montada, já tá arrumado. Eu mesmo só boto as blusas do lado da cama e vou trocando. Vai trocando, Então, assim, você já aproveita muito, até para você determinar um horário ali que seja melhor, a luz seja melhor, tenha menos barulho. Então, se você deixa para aproveitar aquelas 2 horas que você tem entre fazer roteiro, gravar, não funciona. O ideal é que você faça, ali no momento que você não tem luz, faça logo o roteiro e depois passe para filmagem, né? Porque senão a gente acaba dividindo a nossa energia para diversas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, quando você divide energia, a gente já sabe que uma das coisas não sai perfeita ou nem tudo sai perfeito. E quando eu falo perfeito, não é perfeito, né? É sair bem feito, na verdade. Quando você divide a energia, você acaba pensando, enquanto você está fazendo uma coisa, você está pensando na outra, porque você precisa terminar, e aí no fim você só fica frustrado. Porque você não conseguiu realizar aquelas coisas que você precisava realizar naquele período de tempo, né? Que a gente determina. E aí outra coisa que eu acho super importante é que, além de ter o bloco de tarefas, a gente precisa entender de que forma a gente se organiza melhor. Exato. Né? Eu mesmo já tentei mural na parede, mural na mesinha, agenda online. Isso. E aí você tem que testar, né, várias formas para ver como é que você se encaixa nisso. Para que você também não esqueça. Porque às vezes a gente grava um monte, mas não lembra qual dia que vai entrar cada coisa. E às vezes passa o dia e já foi, você não postou, esqueceu. E você perde conteúdo. Isso já aconteceu comigo, de chegar a gravar, sei lá, 30 vídeos, ter conteúdo para muito tempo, mas aí eu ia esquecendo porque eu não tinha programado qual dia que ia cada vídeo, qual era o conteúdo e tal que ia ser postado, então eu acabava perdendo o vídeo. E depois de um tempo, você já mudou, você já engordou, emagreceu, já mudou o cabelo, e aí você já não quer mais postar, e aí fica esse mimimi, né? E a gente acaba deixando pra lá e você perdeu o tempo que você gravou aquele vídeo, que você fez o roteiro, que são várias etapas antes de você produzir. Não é só sentar, gravar, dar tudo certo e depois você posta no Instagram, não. Às vezes a gente precisa de uma ferramenta para otimizar nas postagens também. Então, assim, tudo realmente demanda esforço, né? Então, é bem importante estar atento a essas coisas. E qual ferramenta, assim, você pode indicar para que as pessoas testem mesmo? Eu já testei Excel, já testei tudo. Então, eu já testei também bastante. Eu gosto muito hoje de ter visão geral, assim, de ter aquele planner de mês, que eu consigo enxergar logo tudo, mesmo que eu tenha um de semanal para ir vendo as atividades diárias, né? Mas eu gosto de ter a visão do todo e eu gosto do papel, ainda sou apegada. Mas já testei planilha, quem é apegado a Excel, quem gosta, né, de mexer,
tem mais facilidade. Você pode construir a planilha do jeito que você quiser, do jeito que você acredita que é melhor para o seu tempo, para você se organizar. Tem também Google Calendar, né, que você pode ali só colocar as suas atividades e ele vai te avisando, ainda tem despertadores praticamente, né, que ele vai apitando e vai te avisando quais são as atividades que você precisa realizar. E aí uma coisa que eu também testei foram os despertadores, ter alarmes para determinar o que você vai fazer em cada momento. Por exemplo, daqui 2 horas ele vai despertar para que você entre em uma outra atividade, ou daqui 3, 4 horas para que você inicie uma outra atividade, para você também não se perder no tempo. Fazendo aquela coisa que você achava, por exemplo, que ia gastar 3 horas e você vai passar o dia inteiro fazendo aquilo. Às vezes a gente também precisa delimitar um tempo pra gente ir se habituando, né? E criando o hábito de ser também mais rápido, de ser mais ágil, de pensar com mais agilidade, pra não ficar sempre se perdendo e terminar o dia frustrado porque programou tantas coisas e acabou não realizando tudo, né? Por que eu gosto muito de frisar que essa forma de organização é muito pessoal? Porque, veja, você se dá bem com o físico. Sim. Eu não me dou. Por quê? Porque muitas vezes estava lá no meu planner o que era que ia entrar cada dia, mas eu estava na rua e não lembrava mais. Entendeu? Então, como é que funciona comigo hoje? Os roteiros eu uso o Google Documentos. Sim. Né? Que eu já coloco os roteiros lá e consigo acessar pelo celular, na hora que eu estou gravando mesmo, se eu esqueci de alguma coisa. E já coloco nesse documento a data, e o que vai para o story e o que vai para o feed, né? Já separo ali, vou gravar tal dia, isso tudo. Mas depois eu gosto de botar no calendário story, qual é o tema que vai ser, feed, qual é o tema que vai ser, porque aí se você colocar lá, dependendo da hora, ele vai lá apitar 30 minutos antes para você se preparar para fazer aquela postagem. Exatamente. Mas comigo funcionou melhor dessa forma, o online. O online. Né? Essas ferramentas do Google que facilitam que a gente acesse pelo computador e acesse pelo celular. Então é muito importante também o Trello, isso. Né? E que também as ferramentas do Google tem o Excel também, né? Por exemplo, para postagens eu uso o Excel. Esse também que é o online. Então, para que eu saiba como vai estar o feed, qual vai ser a próxima postagem, essas coisas, eu uso ali no Excel porque eu tenho mais facilidade. Consegue mudar. Exato, eu consigo ir ajustando. Então, tem o físico, tem o Google Calendar, tem essas ferramentas que são online, que você pode usar tanto no celular quanto no computador. A qualquer momento você pode usar elas offline também. E quando você acessa a internet, ele atualiza o arquivo. Tem o Trello também, que é uma ferramenta que muita gente vem conhecendo e vem gostando bastante, porque também você pode ali criar tanto blocos, né, das suas atividades, vai dando listas, check ou não, exato, né? como você também pode criar nas colunas, você também pode criar os horários de cada coisa que você vai fazendo e dentro dele você já coloca a lista de coisas que é daquele horário. Por exemplo, você vai colocar, vou gravar de 8 às 12. E aí dentro daquela mesma tag que você cria, você vai colocar quantos vídeos vão ser, ou quais são os temas de cada vídeo, enfim. E aí você já vai conseguindo organizar bem melhor e deixa bem mais prático o tempo, né, na hora de realizar. Outra forma que a pessoa costuma usar o Trello é assim, falta gravar, falta editar, falta postar, porque aí você tem um controle ali melhor do que você já tem, de cada etapa, exatamente. Do que está faltando, do que ainda precisa dar uma atenção melhor, né? Realmente, ele é bem bacana. Para quem gosta dele, ele é bem bacana, muito útil. O que fazer para não distrair, assim? Muita gente, quando vai produzir, acaba perdendo foco, aí começa a errar e se distrai. Eu acho que o ideal é você saber onde estão todas aquelas coisas que você vai precisar usar. Sabe? Você vai precisar usar o seu celular ou a sua câmera, um tripé, um microfone. Você vai precisar de uma luz, se você tem uma luz, ou da janela aberta. Que todas essas coisas você sabe exatamente onde está, para que você não perca tempo procurando todas as vezes. É a mesma coisa, sei lá, você vai fazer uma colagem, você precisa saber onde estão as revistas, onde está a tesoura, onde está a cola, senão você vai perder muito tempo procurando aquilo para fazer uma coisa que leva pouco tempo. Né? Então você já desperdiça um tempo aí que você poderia às vezes gravar um vídeo, ter um conteúdo pronto, porque você estava procurando as coisas. Então, saber exatamente onde estão as suas coisas, determinar um lugar para cada coisa, usar etiquetas, né? Porque facilita para o nosso cérebro identificar onde estão as coisas. Quando você abre um armário, por exemplo, você só vai lendo as etiquetas para saber onde está aquilo que você procura, se você ainda não decorou. Então, acho que organizar o ambiente físico é você retirar obstáculos, né? Você tá correndo numa pista
Então, quando ela é lisa, é muito mais rápida a sua corrida, né? Você leva menos tempo. E quando ela tem obstáculos, você precisa ficar pulando, você gasta mais tempo. Então, a organização, ela proporciona isso, que a sua pista seja lisa, né? Que você corra mais rápido. Então, saber onde estão as coisas, determinar tudo no seu lugar, poupa para o seu cérebro essa energia, né? O nosso cérebro, ele já gasta 25% da energia do nosso corpo só para funcionar, só para te manter vivo ali. Então, se você sobrecarrega o cérebro com o visual, né, com o excesso visual ou procurando coisas o tempo todo, isso te estressa, você sobrecarrega o cérebro e você se sente cansado, enfadado, né? Aí você faz, agora eu não quero, preciso descansar aqui um pouquinho, porque o seu cérebro cansou. E aí tem algumas etapas, né, da produção de conteúdo, do planejamento em si. E aí eu acho que começamos pelo brainstorming. Sim. Então, tudo que pode ser feito, tudo que pode ser falado, quais são as dúvidas, quais são as dificuldades, faz uma lista aleatória mesmo, né? Exato, mesmo sem se julgar, sem se julgar. Muitas vezes a gente faz, brainstorming tem que fazer uma galera. Não tem que fazer uma galera, é você mesmo. Se com desconecta, a sua lista. né? Exato. Se desconecta de tudo. Desconecta. É uma das coisas muito importantes. Mesmo quando você vai começar a produção de conteúdo, quando você está produzindo, né, de fato. Desconecta, desliga a internet, tira a notificação, porque senão o tempo todo você vai ficar se distraindo, interrompendo aquilo que você está fazendo. E aí, de repente, um tema você poderia ter tirar várias ideias desse tema. Exato. E aí você é interrompido por uma notificação e você esquece. Exatamente. O que ia fazer, você né? perde. E no brainstorm você tem aquela lista ali, você senta, você vai escrevendo todas as ideias que vêm na sua cabeça. Hoje pode não ser tudo aproveitável. Mas aí amanhã você senta, você já enxerga com outros olhos. Porque você já viveu outras experiências naquele dia anterior, que no dia seguinte, de uma forma exato, né? você já consegue enxergar de outra maneira e você consegue produzir mais coisas a partir daquilo que você achava que não era tão importante assim. Então pronto, primeiro, brainstorming. Isso. Segundo, filtragem, né? Isso. É a gente pegar realmente aquelas ideias todas aleatórias e ver aí o que é que encaixa nesse seu momento, nesse conteúdo, nesse mês ou nesse semestre. Sim, a depender do que você estrategicamente falando. Então fazer a filtragem em um calendário, é muito importante a gente saber. A gente sempre fala da constância. Qual é a constância ideal? É o máximo que você conseguir sem parar, né? Andressa, eu só consigo postar um vídeo no feed por semana. Ok, se é o que você consegue, comece desse jeito. Exato. Não adianta você fazer uma semana, 5 dias na semana e na outra não fazer mais. Então, o calendário, a visão geral, te dá esse panorama. Se você vai conseguir fazer 3, 4, 5 vídeos por semana ou não. Então, depois do brainstorming, da filtragem, o calendário. Um ponto na questão da filtragem em relação à consistência é justamente as pessoas acham que consistência é você fazer todo dia. O tempo todo você está ali na rede social, mas não necessariamente. Quando uma atividade parece um trabalho extra, a gente acaba se cansando muito mais rápido. Então você deixa para fazer, com o tempo você vai deixando, e aí você desaparece. E constância, como você falou, tipo, se for uma vez na semana, que seja uma vez na semana constante. Se são 2 vezes na semana, que seja constante 2 vezes na semana. Faça aquilo que você consegue fazer. Não o que todo mundo fala que você precisa fazer, ou que você acha que tem que fazer para conseguir, né? Não, faz aquilo que dá dentro do seu tempo, que não vai te gerar uma carga de estresse, porque quando a gente se estressa, quando parece realmente um trabalho extra, você vai se cansando muito rápido. Então você gasta muita energia e chega um momento que você não quer fazer mais, porque você chega num pico de estresse, né? Então, fazer dentro daquilo que você consegue, dentro das suas possibilidades também, não ficar exagerando, né? Ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa lembrar que nós somos o nosso principal cliente, né? Exatamente. Então, a gente não pode estar direcionando toda a nossa energia para os outros e esquecer da gente, né? Sem dúvida. E a próxima etapa são os roteiros. E aí, por que o roteiro é tão importante? Andressa, todo mundo precisa de roteiro, nem que seja em tópicos, né? Isso. Que você defina, foi como a gente já falou, os pontos mais importantes do que você vai falar, qual é a roupa que você vai usar, qual é o cenário que você vai usar, qual o material que você vai precisar daqui para aquilo. Exato. Então, no seu caso, por exemplo, você vai fazer um vídeo de organização de cabos. Então, quais são os materiais que você vai precisar? Já pensou, você começa a fazer o vídeo e lembra que está faltando alguma coisa? Exatamente. Aí você perde tempo, porque você tem que voltar tudo do começo, você se irrita, né? Então, várias vezes eu sento,
quando eu gravava lá no quarto, né? Aí eu sento na cama, monto tudo, bererê, barará, e quando eu começo a gravar, esqueci não sei o quê. Tem que levantar pra pegar. Esqueci não sei o quê. Então, assim, o roteiro é muito bom pra você já organizar isso. Exato. E são segundos que contabilizam no final do dia. Contabilizam, com certeza. É como o dinheiro. Às vezes a gente fica reclamando, mas o supermercado ficou com 5 centavos meu. E aí de 5 centavos você faz, caramba, velho, em um ano já é um dinheirinho. Né? Que a galera, você foi desperdiçando ali. A mesma coisa é o tempo. Mas foram só 10 segundos. Não foram só 10 segundos, porque no final de um dia, às vezes demanda 20 minutos. Energia. Exato. E aí gera o seu estresse, e aí você, sei lá, se à noite você determinou estudar, você já não tem mais energia para estudar, porque você se estressou, porque ficou precisando levantar o tempo todo enquanto você estava gravando. Né? Então, a gente precisa cuidar bem do tempo ali para não perder, né? Pra gente saber aproveitar bem. O roteiro é muito importante, é uma etapa muito importante. Exato, você saber o que você vai usar, o que você vai falar. Quando você falou usar por tópicos, no início eu comecei escrevendo exatamente aquilo que eu ia falar. Eu gastava muito tempo pra produzir o roteiro e não funcionava tanto assim na hora de gravar. Porque eu ficava errando e eu falava, não, mas eu não escrevi assim, eu preciso ler novamente. E eu gastava muito mais tempo gravando. Então, assim, o conteúdo já tá na sua cabeça, você já sabe o conteúdo. Você precisa de tópicos apenas para ir lembrando e ir discorrendo durante o vídeo, né? Então, assim, você lembra que tem 3 pontos no seu vídeo, esse e esse, né? Sei lá, 1, 2 e 3. E aí, durante o vídeo, você vai lembrar que você precisa pontuar 1, 2 e 3. E aí, é muito mais simples. Pelo menos pra mim, eu acho que hoje funciona melhor com tópicos. O roteiro é outra coisa que é muito individual. Né? Então, assim, de repente, pra quem tá começando, quer fazer o textinho certinho mesmo pra dar uma estudada, ou quer usar um teleprompter. Então, assim, depende muito de como cada pessoa funciona, né? Porque às vezes também, quando você não escreve no início, você perde. Né? Você dá aquele branco, porque fica nervoso. Só por ligar a câmera, a gente já fica nervoso. Não foi isso que eu pensei, e qual era a palavra certa. Isso, Enfim, tem que analisar qual é a sua forma. Exato. Que tanto quanto as melhor. Ferramentas que você vai usar, o tipo de planejamento que você vai fazer, tudo você precisa ir avaliando e testando. Não é porque funcionou pra alguém que vai dar certo pra você. Senão, o milagre da manhã, todo mundo tava aí, acordando às 5 da manhã, tava tudo certo, vivendo a vida mais feliz do mundo. Né? Então, cada um funciona de um jeito e a gente precisa achar as ferramentas e a forma de trabalhar que funciona para cada um. Exatamente. E aí a próxima etapa é filmagem, né, de fato. Isso. É ver aí qual o melhor horário, que entra a melhor iluminação, que não tem barulho, ou então que você esteja mais descansado, porque às vezes acontece muito. Andresa, vamos gravar à noite, e a pessoa já está exausta, já não funciona direito a cabeça, e aí não flui. É verdade. Então, assim, a filmagem, ela é uma etapa essencial, né? Exato. E você precisa avaliar aquilo que você precisa. Por exemplo, você não tem uma luz, um ring light que seja, né? Você vai precisar da janela. Então, qual o horário que tá melhor? O bloco de tarefa, filmagem, no horário que tem uma luz melhor para você, que vai te ajudar. E aí, vem a edição, né? De fato, não adianta você produzir tudo. Deixar para editar no último segundo, você vai se irritar, não adianta de nada. Cuidado na hora da gravação, porque no início eu fazia muito isso. Eu gravava tudo bem picotadinho, esqueci. E eu passava muito tempo editando. Nossa, eu me estressava muito na edição. Então hoje eu entendo que, claro que às vezes um erro ou outro, tá tudo bem, você continua dali. E antes eu não lidava bem com isso, né, no início. Então, assim, hoje eu já lido melhor com essa questão dos erros no vídeo e já tento fazer um vídeo mais fluido, né? Que ele realmente seja consistente para que eu não precise ficar picotando ele inteiro na edição, porque dá muito trabalho e você se irrita bastante. Principalmente se você for editar pelo celular, né? Se a ferramenta de edição for o celular, você gasta mais tempo mesmo, porque o dedinho às vezes rata bastante. E aí a última etapa para finalizar é programar de fato. E aí você procurar aí uma plataforma que você se adeque para programar esse conteúdo que já está pronto. Né? Hoje já temos o estúdio de criação no Facebook, que é gratuito, você consegue programar tudo. Então, são etapas essenciais para esse planejamento de conteúdo. Que é o brainstorming, a filtragem, fazer o calendário geral do que vai entrar, quais são os temas. Então, o roteiro, a filmagem, a edição e a programação dessas postagens. Para que você consiga fluir melhor nesse conteúdo. Porque não adianta só ficar reclamando que não tem tempo, Exatamente. Né? Planejamento é a única solução para quem não tem tempo. Exatamente. Não adianta ficar só me reclamando. E o que você está fazendo? O que você realmente está se esforçando? Já levantou e fez? Então, e outra coisa assim, cuidado com a inflexibilidade no planejamento. É verdade. Né? Porque às vezes vão acontecer imprevistos. Às vezes no horário que você determinou, seu prédio nunca tem obra, mas naquele horário vai ter.
E aí você não tem como você se irritar, se estressar, você vai ter que pensar em uma segunda opção, enfim. E você precisa saber lidar com imprevistos, né? Porque às vezes a gente senta, planeja, e na hora de executar acontece uma coisa que a gente não tinha pensado, nunca vai ser perfeito, né? Mas como diz a nossa amiga, ela não tem como dar errado, né? Então a única opção é dar certo. Então pensa numa segunda solução. Qual é a segunda coisa que você pode fazer? Qual é o plano B que você pode fazer para que dê certo, né? Cuidado muito com essa inflexibilidade e cuidado também com planejar demais. E não executar, né? Porque às vezes a gente fica com tanto medo que a gente fica, não, tem que planejar um pouco mais, tem que fazer um pouco mais. Às vezes o feito é melhor que o perfeito, como a gente já comentou. Né? Então vamos fazendo, a gente vai aperfeiçoando enquanto a gente faz. Porque se você nunca fizer, nunca vai sair perfeito. Porque você não sabe onde você vai errar. Você não sabe o que vai precisar ser ajustado para que seja realmente perfeito, né? Então tem muito cuidado, tanto com a inflexibilidade quanto o planejar demais. Obrigada! Que linda! Muito obrigada, com certeza o pessoal vai gostar bastante, que é o calo da galera, mas é a única solução. É verdade, exatamente.